Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei, sinceramente, se você está me vendo ou me ouvindo, ou até as duas coisas ao mesmo tempo, que é possível. E eu vou bater um papo aqui hoje sobre startups, muito bacana. Eu vou conversar com o Arthur Faria, que ele é o CEO da Oxygia, que provavelmente você não ouviu falar ainda, mas vai escutar falar agora. A Braskem, ela lança um hub de startups e prevê investimento de 150 milhões de dólares em novos negócios, e é isso que o Arthur vai contar pra gente agora. Tudo bem, Arthur? Como é que você tá? Tudo jóia, Guido. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço por sua agenda. O Arthur, explica pra mim a Oxygia, por que esse nome, inclusive? Claro. Bom, esse nome aqui ele vem muito de uma tese de sustentabilidade, né? Tá. Leva muito em consideração a composição química do oxigênio. Tá. Então a gente levou isso em consideração, que isso é um dos elementos da sustentabilidade, digamos assim. O Oxygia é um veículo de investimentos aqui totalmente autônomo, feito pela Braskem, para investir numa tese de investimento ligada à sustentabilidade e à transformação digital, onde nós prevemos, como você comentou, aí, investimentos da ordem de 150 milhões de dólares. Sim. Me diz uma coisa, qual o mercado que você busca? São startups bem no início mesmo ou são startups que já têm uma certa independência, tanto financeira como de negócios, né? Perfeito. Nós temos dois mecanismos dentro da Oxygia, Guido. Basicamente, uma Venture Builder, que ela é feita para negócios que nascem não apenas dentro da Braskem, mas para negócios de fora também, que são para early stage, né? O que a gente comenta que são negócios seed e pre-seed, né? A linguagem... Seed são sementes, né? Sementes, do inglês exatamente. semente, né? Perfeito. São as empresas sementes. Isso. E os outros 100 milhões de dólares que vai ser um investimento feito via um Corporate Venture Capital, né? Que é um nome que é dado aqui para esses investimentos feitos no mercado, da ordem de 100 milhões de dólares. Então é dessa forma que está dividido aqui esses 150 milhões dentro dessa tese de investimento de sustentabilidade e transformação digital. E 150 milhões de dólares em quanto tempo? Em 5 anos, né? A gente costuma dizer que um fundo de venture capital ele tem uma fase de investimento e uma fase de maturação e desinvestimento. Então o fundo ele é de 10 anos, nos quais os primeiros 5 anos são dedicados à fase de investimentos. Você falou aí que são duas modalidades. A Braskem já tinha startups dentro dela ou eram departamentos de pesquisa e desenvolvimento? Como é que era isso? Quer dizer, deve ter pesquisa e desenvolvimento, é óbvio, né? Sim, mas é diferente, né? Mas já era uma ideia da Braskem fazer alguma coisa assim há quanto tempo? Sim, já tem vários anos, né? O que a gente vê é que a Braskem, por ser uma empresa muito grande, ela não tem o dinamismo para que negócios internos, né, esses pequenos negócios que a gente chama de ventures, né, essas pequenas startups, possam florescer da forma adequada. Então isso já vem acontecendo há alguns anos. O que nós fizemos foi unir o útil ao agradável. A gente criou um mecanismo completamente apartado de Braskem para dar toda a autonomia necessária para que esses negócios possam crescer, né, que eles não poderiam crescer da mesma forma dentro da Braskem. Então isso já vem de alguns anos. A Oxygia, ela nasce já com 4 negócios que são negócios da Braskem, que são startups. 3 aqui no Brasil e 1 nos Estados Unidos, inclusive. Quais são os ramos que essas startups vão atuar basicamente? Ou não existe isso? Não existe. A nossa tese, né, ela é ligada, quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem algumas derivadas. A gente fala muito de neutralidade de carbono. A gente fala basicamente da parte de reciclagem, que é muito importante. Sim. Novos materiais e energia renovável. Esses são... Eu diria que o grosso da parte de sustentabilidade. E a transformação digital é tudo ligado ao que a gente chama da fábrica inteligente, né? Indústria 4.0, 5.0, machine learning e inteligência artificial também. Esses são os elementos aqui da tese de investimento. E quais os setores da economia que são mais quentes aí para essas startups? Olha... Quando a gente fala de transformação digital, é quase todos os setores, né? Exatamente. Hoje, quando a gente fala do parque tecnológico brasileiro, né? A gente fala das fábricas, elas estão na 3.0, né? Então, a gente está entrando agora na fase da automação, na fase da conectividade com a inteligência artificial, que é o 4 e o 5.0, né? Então, tudo que é ligado a essa parte de automação é muito quente hoje. A gente vê hoje fintechs, né? Que o Brasil é uma potência em fintechs. Tem inúmeros casos aqui. Logística é algo que tem chamado muita atenção recentemente e do lado de sustentabilidade, energia renovável. Também nós temos muita possibilidade aqui no Brasil. O Brasil está começando agora com fabricação de painéis solares, né? Inclusive, né?
Eu sei que tem uma fábrica muito importante. Em Campinas. Bahia também. Bahia está surgindo. Bahia tem uma fábrica importante lá, que é até de uma empresa paulista, que foi para lá para fazer esse desenvolvimento todo de energia solar. E, sem dúvida, o Brasil é forte candidato a ter energia solar aqui, né? Exatamente. E com isso devem surgir muitas empresas, né? Quer dizer, tá vindo um pessoal de formação recente aí que é outra cabeça, né? É muito ligado em sustentabilidade, é muito ligado em gerir as empresas de uma maneira totalmente diferente do que era gerida há 40 anos atrás, por exemplo, né? Sem dúvida. E eu acho que é por aí que essa pegada que vocês estão, né? Sem dúvida. Quando você comenta, né, a parte de energia renovável, e um dado curioso, né, quando a gente fala de energia solar, o Brasil ele tem hoje nem um quinto da energia solar instalada que a Alemanha tem. E o pior local de irradiação solar do Brasil é 25% melhor do que o melhor local da Alemanha. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande, né? Então, a gente vê dentro de energia renovável várias, né, as Energy Techs, né, chamadas Energy Techs, surgirem no país como um todo, em todos os segmentos de energia. Entendi. Agora, vocês vão basicamente trabalhar com startups no Brasil inteiro ou existe alguma região mais privilegiada? Não, o que a gente vê no Brasil são polos, né, de tecnologia polos, que a gente tem em diferentes cidades. Recife, Florianópolis, São José dos Campos. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, sem dúvida. Santa Catarina. Sim. Então tem vários polos. A nossa abrangência ela é Brasil como um todo, e não só Brasil, mas ela é global também. O nosso foco é Brasil, né? Nós queremos dar um foco aqui para o Brasil pela importância que a Braskem tem, inclusive, no mercado brasileiro, mas a gente tem um foco aqui, Brasil como um todo. Você falou inclusive Estados Unidos, Sim. né? Nós temos inclusive empresas já hoje, nós temos uma startup que é a Oxygia, que já nasce dentro da Oxygia, que é uma empresa nos Estados Unidos, que fica em Pittsburgh. Tá. A Oxygia pode ser considerada uma startup também? Olha, ela é uma empresa nascente também, ela é uma startup. Né? Ela Se você for pegar, ela só não é um unicórnio ainda, mas pode vir a ser, né? Será, sem dúvida. Você falou que é um planejamento de 5 anos, né? Como é que isso vai ser medido? Na maneira tradicional, por trimestre, por ano? Como é que vão ser medidos esses investimentos? A fase de investimentos, né, ela não segue... Ela aparece quando surgem as oportunidades, logicamente. Exatamente. O começo é uma fase de muita estruturação. Isso. Né? A gente costuma dizer que foi uma gestação. Foram 9 meses a gente se preparando, estruturando. A gente conversou com várias empresas onde tiveram sucesso, as que não tiveram sucesso. Sim. Por que não tiveram sucesso? Entendi. A gente se preparou muito. A gente pegou os cases dos últimos 30 anos do mercado de venture capital global, né? Porque isso é recente no Brasil, para a gente definir a melhor estratégia, para a gente jogar esse jogo da forma correta. E que mostra para a gente é que o começo é uma fase de estruturação e que depois você tem ali nos 18 meses até os 36 meses uma fase de muitos investimentos. Sim. Que é o que a gente imagina que vai acontecer aqui no nosso caso também. Entendi. Agora, quem que pode se candidatar a ser uma startup no guarda-chuva de vocês, né? Não sei se guarda-chuva é a palavra correta, mas enfim, dá para entender o que eu quero dizer, né? Como é que vocês escolhem as empresas? Quer dizer, o que é necessário para que isso aconteça? A gente costuma dizer, tem um ditado no mercado que diz que a gente aposta no cavaleiro e não no cavalo. A gente aposta em pessoas, o que é muito importante. Claro que uma ideia, ela faz acontecer, mas as pessoas são a aposta que a gente toma, basicamente. Então, todo mundo, o ambiente acadêmico, os empreendedores natos, as pessoas que estão inquietas dentro das grandes corporações e que querem fazer alguma coisa, são essas pessoas que a gente quer buscar aqui para fazer parte, né, dessa família aqui da Oxygia, sem dúvida. E como é que faz para entrar em contato? Entra no nosso site, oxygia.com ou oxygia.com.br. Ali já tem um Fale Conosco, muito fácil de acessar a gente. Ali a gente consegue já identificar se é uma startup, qual que é o estágio, se já fatura ou se não fatura, qual que é o segmento, e a gente entra em contato o mais rápido possível. Tá. Uma empresa que já fatura, que já tem um faturamento consolidado, por exemplo, ela pode ser uma startup também? Pode, depende do tamanho do faturamento, né? A gente tem algumas... É claro, a lei das SAs, ela Dá um estabelece. exemplo para mim.
Olha, uma empresa hoje que está faturando até 30 milhões de reais, por ano pode se considerar uma startup. Pode se considerar uma startup. Pode se considerar uma startup. A gente tem startups que faturam bastante. Tem gente que diz que grandes empresas ainda são startups. Né, de capital fechado. Então, tem muito uma regra, a realidade é essa, né, para que seja feito. Mas essas empresas estão aptas a terem aqui, né, nosso apoio, né, e fazerem parte do nosso ecossistema, que é o que nós queremos. Uma vez me perguntaram, faz pouco tempo inclusive, me perguntaram uma coisa sobre startup, eu não soube responder. Vamos ver se você sabe responder para eu poder não dizer que eu não sei. Vamos lá. Uma empresa familiar, estritamente familiar, que tem uma estrutura familiar na empresa, mas fatura aí seus 10, 20 milhões por ano. O que tem que ser feito para ela ser uma startup que vai receber investimento? Quer dizer, não tem que ter uma mudança de cultura na empresa? Não é bastante importante isso? É importante. Né? Quando a gente está olhando uma startup, fazendo uma avaliação, a gente sempre olha o time. A equipe é muito importante. Exatamente. Isso, né? A gente busca equipes que sejam complementares, né? Tem muitos casos que a gente olha startups que tem o CEO, o co-CEO e o co-co-CEO. Isso, e pessoas com um background muito parecidos, né? Então, isso é um exemplo de algo que a gente precisa, de fato, trazer esse feedback para esses investidores. No caso de uma empresa familiar, né, é muito importante que seja feita a profissionalização. Né? Então, esse é um aspecto muito importante. Aquela questão de hierarquia familiar dentro da empresa, ela é complicada. É uma mudança de cultura. Sem dúvida. Porque acho que mais importante até do que a avaliação da empresa. Sem dúvida. Porque o que mais pega, mesmo na transformação digital, eu conheço casos de transformação digital que não foram para frente por causa da mudança de cultura dentro da empresa. Sim. E a gente vê isso acontece muito, né? E não só em startups, né? A gente vê isso em empresas familiares de grande porte também. Quando a gente tem uma mudança cultural, às vezes um private equity, né, que vem, entra e faz um aporte de capital, traz um choque cultural muito grande. Isso é muito comum. Pois é, bem comum. Agora, em empresas que já têm um investidor lá dentro, pode ser considerada uma startup também? Como é que fica a relação de um investidor que já está lá, mas aí o gestor viu que aquele investimento não tá de acordo com o que ele imaginava, ele precisa de mais investimento, mas o investidor não quer botar dinheiro, e aí ele fala, vou vir lá na Oxygen se eu tenho alguma chance lá. Como é que fica? Não, perfeito. Ela pode ser considerada uma startup com investidores, né? Tem as rodadas de investimento, né? Que elas são feitas ao longo do ciclo de vida de uma startup, digamos assim. Então, tem muitos casos em que já tem empresas grandes dentro do capital social, né? Do cap table dessas empresas já de um momento inicial. Chega um ponto em que essas empresas vão fazer uma nova rodada de investimento para crescer, né? Isso faz parte do ciclo de vida de uma startup. Então, essas empresas estiverem nesse momento, estiverem buscando capital, estiverem dentro da tese de investimento que nós acreditamos, elas estão aptas a virem aqui bater na nossa porta para que a gente faça uma análise e sejam potencialmente investidas pela Oxygen. Pode haver, por exemplo, isso provavelmente vai acontecer uma hora ou outra, né? O investidor dessa empresa chegar para vocês e falar, olha, eu estou lá, cara, mas eu preciso sair, eu quero sair. Vocês comprariam a minha parte nessa empresa? Acontece o tempo todo, na verdade, né? Investidores que investiram no momento inicial da companhia, eles precisam sair por N motivos. Não importa o motivo. Não importa o motivo. Ou não acreditam tanto naquele negócio, né? Eles fazem essa venda, que é uma venda secundária, digamos assim, a venda da participação, né? Isso acontece. Isso é uma fonte, inclusive, de originação, né, para os Ventures Capitals, e vai ser também uma Oxygen. Sem dúvida isso acontece. Tá, e ao contrário, por exemplo, vocês investem numa startup, né? Aí ela tem um desempenho muito bom, e aí os grupos estão de olho nisso, logo chega e fala assim, escuta, eu quero investir mais nisso aí. Vocês topam também entrar um investidor externo, né? Sem dúvida. E a gente montou essa estrutura segregada de Braskem para permitir esse tipo de coisa, né? É muito importante. Então, pode chegar um momento, e a gente costuma dizer, essas startups, né, quando elas passam pelo período de incubação e aceleração, elas graduam, digamos assim. Né? E aí elas têm que, de fato, ter uma vida própria. Né? A partir desse momento, elas têm condições, né, como é que fala? De se sustentarem, digamos assim. E a gente vai ser muito aberto na Oxygen para receber investidores de fora. Sejam eles do mesmo segmento da Braskem ou da Oxygen ou de outros segmentos. Faz parte. É importante para a vida de uma startup que ela tenha diferentes investidores ao longo do seu ciclo de vida para que ela possa crescer. Sim. É muito feedback para esses empreendedores, para essas empresas. É importante. Sim. Você tem alguns exemplos no mercado aí de startups que não deram muito certo, né? Por exemplo, eu costumo falar sempre
daquela de escritórios virtuais, a WeWork, né? Por que eu estou puxando? Não quero opinião sua sobre isso não, tá? Mas na minha visão ali, o que complicou ali foi a visão do CEO da WeWork, né? Que o cara comprava jatinho com dinheiro de investimento, comprava um monte de coisa com dinheiro de investimento, que não podia ser comprado, né? Como é que se segura um empreendedor que está vendo que está entrando dinheiro pra caramba na empresa, né? E ele começa a meter o pé pelas mãos comprando coisas particulares, por exemplo. Isso é normal enfrentar em investimento de startup? Não é normal? Como é que fica isso? Não é normal, viu, Guido? Eu, particularmente, nunca passei por isso nos investimentos com startups que eu já fiz, seja via anjo ou na pessoa física, por exemplo, né? Até mais recentemente na Braskem, né? Sim. À frente da área de M&A da Braskem, que eu estive até bem pouco tempo. Isso não é comum. Tem mecanismos, né, que a gente coloca para que isso não aconteça. Tem que ter um conselho, tem que ter uma governança própria essas startups para que isso não ocorra. A gente costuma dizer que um bom empreendedor, né, se você colocar num gráfico ali de 2 eixos, tem a tenacidade e é um termo em inglês, o coachability, que é o quão essas pessoas estão abertas para terem o coaching, né? Sim, sim. E tem casos que são completamente... E não tem certo e errado. Se você pegar, por exemplo, um excelente caso... Não tem regra, aqui, né? Não tem regra. Se a gente pegar Steve Jobs, ele certamente nesse gráfico ele estaria assim, na tenacidade absoluta e nada de coachability. Sim, sim. Mas ele é um caso de sucesso, um dos maiores que nós temos na história. Então, o ideal é que a gente ache sempre um bom equilíbrio entre essas duas variáveis aqui para que a gente possa trabalhar esses empreendedores da forma adequada. A impressão de que se tem é o seguinte, um empreendedor está lá, que eu falei no começo ali, já tem uma empresa que ele fatura 10 milhões, 20 milhões por ano. Teoricamente, entre aspas, ele não tem que dar satisfação para ninguém. É ele, a empresa, não importa o tamanho da empresa, mas um faturamento bom, tira um bom dinheiro por mês. Aí ele recebe uma entrada, um aporte. O que muda na vida dele? É porque ele vai ter que começar a dar satisfação para alguém que ele nunca deu. Né? Os investidores não estão lá para brincar com ele, não estão lá para botar um dinheiro e fazer ele ganhar mais dinheiro. Não é isso, a ideia não é essa. A ideia é fazer o negócio crescer para todo mundo ganhar. Só que ele vai ter que mudar o padrão de reporte, de tudo mais, né? Como é que é isso no dia a dia? É muito importante, ao fazer um investimento, que haja uma química entre o investidor e o empreendedor, né? Isso porque é um casamento no final do dia. Claro, né? No final do dia. E a gente costuma dizer, quando a gente faz uma transação, que você faz o casamento já pensando no divórcio. Você se prepara. Né? É impressionante, mas é o que acontece na realidade. Então, essa química ela é muito importante. Ver se dá um fit, né, cultural entre o investidor e o empreendedor. E, de fato, muda. Né? Você vai colocar, a gente coloca a governança... Claro que muda. Que muda muito. Muda muito. Claro que muda. Agora, como é que você... Qual é que é a tua trajetória acadêmica, por exemplo? Você disse que é administrador, né? Mas como é que você descobriu na tua vida que você falou, eu quero ir para esse negócio aqui? Vamos lá. Eu sou administrador de empresas, sou formado no INSPER aqui em São Paulo. Tá. Depois disso, eu comecei a trabalhar aqui na Thomson Reuters, né? Numa empresa que, inclusive, tem uma agência de publicidade muito grande. E depois eu fui para Nova York trabalhar pela mesma empresa. Fiquei quase 4 anos trabalhando em Nova York. Lá eu fiz uma especialização em finanças na NYU, né? Na Universidade de Nova York. Depois eu fui para a Espanha fazer um mestrado, um MBA, em administração de empresas, enfim, em investment banking. Voltei para o Brasil, trabalhei com investment banking e depois fui para a Braskem. Né? Então, aonde surgiu aí esse quê, né? Eu tenho também um negócio na pessoa física, é muito importante comentar, que eu tenho esse quê de empreendedorismo. Né? E a minha família, no caso meu sogro, é uma pessoa muito empreendedora, né? Então, desde cedo eu vi isso first hand ali, né? De primeira mão, como isso acontecia. Então, eu sempre tive muita proximidade com o tema, né? Assim, eu sempre quis empreender, eu sempre quis gerar. Eu comecei minha carreira trabalhando com finanças de mercado, né? E eu queria uma coisa, economia real. E o empreendedor, ele está na economia real, ele está ali, está dando a cara a tapa, ele está de fato fazendo a diferença. Então, isso me chamou muito a atenção. E ter a possibilidade agora de trabalhar de uma forma que a gente possa dar esse apoio todo para esses empreendedores, que é o que a gente está montando com a Oxygen, uma plataforma para dar esse apoio. Para mim é muito gratificante, muito gratificante. Eu gosto de falar o seguinte, qualquer executivo do teu nível
você pega um CEO de empresa, ele é um empreendedor também, né? Sem dúvida. Não deixa de ser, porque só a única coisa que não está no nome dele é o CNPJ. Mas ele responde por aquele CNPJ. Então, mas ele responde por aquele CNPJ, não sendo dele. Sem dúvida. Né? Mas ele é um empreendedor. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. As características de empreendedores têm que estar presentes nos grandes cargos das grandes empresas. Isso é condição sine qua non, a minha visão. E a Oxygen nasce com quantos funcionários, com quantos recursos, quantas pessoas trabalham nela hoje? Vão começar a trabalhar nela? Vamos lá. De Braskem estão vindo 4 pessoas, eu e mais 3 pessoas, né? Uma pessoa no departamento jurídico, que vai ser a head de legal, uma pessoa que é a portfolio manager e um analista que esteve junto com a gente durante todo o processo e o projeto. E nós estamos contratando no mercado agora mais 6 posições. Então, é uma empresa que nasce com 10 posições dentro do corporativo. Sim. Que são pessoas que vão estar ajudando ali a prestar todo o suporte para essas startups. O que é muito importante comentar também aqui, Guido, é que a Oxygen vai ser uma plataforma de apoio a essas empresas. Então, uma empresa que entrar dentro do nosso portfólio, ela vai ter todo o suporte de marketing, de TI, legal, de finanças. A gente vai ter especialistas ali dentro. Entendi. Porque o que a gente quer é que essas pessoas, esses empreendedores, foquem no negócio deles. No negócio deles, no core, né? No core. E a gente faça o resto. Claro. Nós vamos ajudar no core e a gente vai também fazer toda a retaguarda. Claro. Com capital, vamos dar back office para essas empresas. Então, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento. Sim. A gente não quer que eles gastem tempo com isso. Nós vamos fazer isso por eles. Nós vamos dar todo o coaching, nós vamos abrir portas com a magnitude que a Braskem tem, não apenas no Brasil, no mundo afora, né? Então a gente vai dar muito apoio, muito suporte. É de fato uma plataforma. Então a gente está vindo para fazer algo diferente nesse mercado de startups. Então, porque o investimento numa empresa, ela não se baseia só em dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro é o que menos entra, quer dizer, teoricamente, né? Todo esse background, todos esses serviços que custam uma fortuna estão dentro do investimento. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente costuma dizer que é o smart money, né? O dinheiro inteligente. Exatamente, Que não é só um cheque. Que é intangível, né? Exato. Então, acho que a possibilidade de você ter uma mentoria, por exemplo, com empresários que têm 20, 30 anos de experiência. Isso, imagina, a hora disso custa uma fortuna. Exato. Então, a gente vai fazer isso assim, de graça, né? Faz parte do nosso apoio para essas startups. Então, essa rede de mentores, a possibilidade dessas startups, por exemplo, testarem seus produtos dentro da Braskem. Claro. Nós temos centros de tecnologia e inovação pelo mundo afora. Então, a gente traz muito para a mesa. E isso, para mim, não tem valor, né? Para as startups. Então, não é só o componente financeiro, é todo o apoio que nós vamos dar para essas startups. Uma startup está começando, a pessoa não tem, às vezes, um departamento jurídico. Não tem. Ou uma equipe de RH. E nós vamos ter isso. A gente vai poder dar todo esse apoio para essas startups. Marketing, principalmente, também. Sem dúvida, que é super importante no começo. Super importante. Fazer uma estratégia, sem dúvida. E hoje em dia o marketing digital é imprescindível, né? Todo mundo fala, mas o B2B não funciona no marketing digital. Como que não funciona? Nossa. Imagina. E como? Né? Funciona muito. E para a gente finalizar agora... Pô, mas já está acabando. Já está acabando. Agora que eu estou me sentindo confortável aqui, podia ficar por horas aqui, Guilherme. Eu também acho, mas essa não vai ser a primeira e última, não. Imagina, não vai ser mesmo. Como que você enxerga o mercado brasileiro? Você acha que ele precisa ser evangelizado? Você acha que o mercado precisa de muita informação sobre startups e sobre maneiras de como procurar investimento no mercado? Eu acredito que ele seja praticamente cru, sinceramente. Eu concordo contigo, Guido. Eu acho que a gente carece, né, de informação nesse meio de startups. Está crescendo muito. Sim. A gente está vendo a quantidade de corporate venture capitals que estão surgindo no Brasil, fundos como um todo, né? Então o pessoal já está fazendo esse link da inovação aberta com as startups, né? As grandes empresas têm feito isso, o caso da Braskem aqui, né? E é um mercado que carece. É super importante essa evangelização aqui. O Brasil tem muito potencial. Tem muito, Tem muito potencial. Exatamente. Temos que explorar. Tá bom. Eu quero agradecer bastante esses minutos que você separou para mim aqui. Opa. Sei que a tua agenda é bastante concorrida. Eu te agradeço. Muito obrigado. Um prazer, Guido. Obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Eu te vejo em outro podcast. Tchau.